Olá pessoal, vamos continuar os nossos vídeos de integração do metabolismo. Agora eu vou falar sobre o jejum, né? Que o jejum, ao contrário do período absortivo, ele não tem uma duração definida, né? O período absortivo é o período que você se alimenta, a glicemia sobe e depois cai novamente. E o jejum é o período em que você não está alimentado. Só que qual o período é esse, né? A gente tem um período curtíssimo, que é o período logo depois que a glicemia volta aos níveis basais. A gente tem um jejum um pouco mais comprido, tá? De mais de algumas horas, talvez um ou 2 dias. E a gente tem um jejum prolongado, que não tem hora para acabar, que é um jejum que você pode ficar até meses sem comer. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o período pós-absortivo, que geralmente começa umas 4 horas após a refeição, que é quando a glicemia volta aos níveis basais. O que acontece? Nesse período pós-absortivo, cai a concentração de GLUT4, que são os transportadores de glicose, presentes nas membranas das células. Então as células passam a absorver menos glicose. Os órgãos que mais consomem glicose neste momento são o cérebro, as hemácias e as células renais. Lembrando que, por exemplo, células musculares, músculo cardíaco, usam principalmente ácidos graxos em repouso. Né? O músculo cardíaco, como não entra em repouso, ele consome o tempo todo ácidos graxos. O fígado começa a degradação do glicogênio, gerando glicose 6-fosfato, que depois vai ser, por gliconeogênese, ser exportada para a corrente sanguínea. Então, nesse início, o fígado, através da degradação do glicogênio, começa a segurar a glicemia no nível basal, certo? Só que, se vocês se lembrarem, o glicogênio ele não é uma reserva super extensa, né? Ela não dura muito tempo, ela dura umas 6 horas no máximo, né? Então, se a gente começa a utilizar o glicogênio umas 4 horas depois de alimentar-se, a gente consegue ficar umas 10 horas sem se alimentar, só utilizando o glicogênio e reservas da alimentação. A gliconeogênese fica ativa e a glicose inativa. Isso porque a relação glucagon-insulina está favorável ao glucagon. E isso também favorece a exportação da glicose para a corrente sanguínea. Lá no fígado, a gente tem a degradação de ácidos graxos ativa, né? O fígado também usa ácidos graxos como fonte de energia. E isso significa que os níveis de acetil-CoA estão altos. Se vocês se lembrarem, quando os níveis de acetil-CoA estão altos, todo o piruvato é incentivado a se converter para oxalacetato. O que é interessante quando você para manter o Krebs ativo, mas também é interessante porque para você fazer a gliconeogênese, você a partir do piruvato, você precisa passar por oxalacetato, né? Se vocês se lembrarem, vira oxalacetato e depois a gente tem uma transformação para fosfenolpiruvato e a continuação da gliconeogênese. Então, esse é um passo que também favorece a gliconeogênese, porque os níveis de acetil-CoA estão altos, porque eles vêm da degradação de ácidos graxos, certo? Outro detalhe importante é que vários aminoácidos resultam, né, a degradação de vários aminoácidos resultam na produção de oxalacetato e na produção de piruvato, né? Então, esses aminoácidos, esse piruvato não está vindo da glicólise, ele vem da degradação de aminoácidos, e aí ele é convertido para oxalacetato, para fosfenolpiruvato, e aí até glicose para ser exportada na manutenção da glicemia. Então, digamos que você continuou em jejum após umas 10 horas após comer e você entra num período de jejum curto. Tá? Nesse momento, a insulina está super baixa, porque a glicemia está nos níveis mais baixos.
Os níveis de glucagon estão altos e o nível de cortisol, que é um hormônio indicador de estresse, também está alto. Tá? Esses hormônios eles indicam que o corpo começa a entrar no estresse energético, né? A principal fonte de esqueleto de carbono para o fígado fazer glicose neste momento são aminoácidos vindos de proteínas musculares. Só que isso não é muito interessante. Por quê? Porque se você perde muita proteína muscular, você não consegue ter atividade física para obter novos alimentos. Então o que a gente tem, esse gráfico aqui é interessante, que a gente tem a glicose usada nas primeiras 4 horas é basicamente a glicose absorvida na alimentação. Depois entra o glicogênio por algumas horas, né? Eu falei de 6 horas, mas nesse gráfico ele dura um pouco mais, mas imediatamente começa a gliconeogênese, que aos poucos, né, em um dia, ou mais de um dia, em menos de um dia, já é a principal fonte de glicose das células, tá? E isso em algumas horas e também acontece durante dias, tá? O que é interessante é que a gente vai notar nesse momento de jejum curto é que a gente tem a excreção de nitrogênio, porque você está produzindo glicose a partir de aminoácidos, tá? Nessa disciplina a gente acabou pulando a parte de síntese e degradação de aminoácido, mas isso daqui vocês podem, é fácil de entender. E o que acontece no jejum prolongado, tá bom? Então, os níveis de glicose no sangue, eles começam a entrar no seu nível mais baixo possível. O fígado, nesse momento, acontece uma coisa estranha, uma coisa engraçada. O corpo para de usar os aminoácidos como fonte de energia, né? Isso acontece, sei lá, uns 2, 3 dias em jejum. E como você tem o fígado produzindo glicose o tempo todo, os intermediários do ciclo de Krebs começam a ficar em baixas concentrações. Isso diminui a velocidade do ciclo de Krebs e como o fígado usa basicamente acetil-CoA como fonte de energia, o acetil-CoA começa a acumular. E com o acúmulo de acetil-CoA, sem a presença de oxalacetato, a gente tem formação de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são exportados, né? Lembrando que isso, vocês veem que ele começa em alguma quantidade quando você está em jejum, mas ele começa a ficar significativo em 3, 4 dias depois. Tá? Então, se a gente olhar a concentração no plasma e observa corpos cetônicos, a gente sabe que uma das possibilidades é o jejum prolongado. Tá? Depois, nos próximos vídeos, vocês vão ver outras possibilidades. Os tecidos começam a usar corpos cetônicos, menos o cérebro e a hemácia. E depois de muito tempo, mais dias em jejum, o cérebro também passa a usar corpos cetônicos. Mais ou menos 1/3 do consumo da energia do cérebro começa a vir dos corpos cetônicos. Mas isso é com uma certa relutância, né? Os corpos cetônicos, se vocês se lembrarem, eles são absorvidos pelas células e convertidos em acetil-CoA novamente. Então eles entram direto no ciclo de Krebs, né? Então a gente tem um consumo aeróbico pelo ciclo de Krebs. O uso prolongado de corpos cetônicos leva a uma situação de cetoacidose, porque os corpos cetônicos têm caráter ácido. As pessoas também desenvolvem um hálito frutado vindo da cetona que é produzida. Só que quando o corpo passa a usar corpos cetônicos, a proteólise diminui e isso preserva as proteínas musculares. Tá? Então, se no primeiro momento a gente está no jejum, no primeiro momento a gente usa
o glicogênio como reserva de energia. Depois a gente começa a usar as proteínas e por fim a gente usa basicamente os ácidos graxos. E dependendo se a pessoa ficar em repouso, ela consegue ficar semanas, até meses sem se alimentar, só sendo sustentado por ácidos graxos, certo? Outras situações onde corpos cetônicos passam a ter uma importância é em certas dietas extremas onde você deixa de consumir carboidratos, né? Então aí você passa a utilizar aminoácidos como principal fonte de energia, junto com ácidos graxos, e isso eventualmente pode levar você a uma situação de uso de corpos cetônicos, né? Dependendo de quão extrema for essa dieta. Então, resumindo a aula, a gente tem níveis baixos de glicose causados por jejum. Então, a relação insulina-glucagon é baixa. No músculo, a gente tem degradação, principalmente degradação de proteínas. A gente tem degradação de glicogênio para consumo interno, né? Os músculos não exportam o glicogênio para a corrente sanguínea. No fígado, a gente tem degradação de glicogênio e ácidos graxos. A gente tem a síntese de glicose e, eventualmente, síntese de corpos cetônicos. E no tecido adiposo, a gente tem a contínua degradação de ácidos graxos e triacilgliceróis para serem exportados e serem utilizados pelo fígado e outras células, né? Lembrando que o glicerol ele entra na gliconeogênese dentro do fígado, tá bom? E vocês podem ver aqui que no músculo, por exemplo, você tem alanina e lactato sendo exportados também para a produção de glicose lá no fígado, tá bom? Então é isso daí. Tchau.